Olá! Em nossa conversa de hoje, vamos investigar uma questão assim fundamental para qualquer negócio, para qualquer investidor. Como é que a gente sabe se um projeto, uma ideia que exige dinheiro agora, vai mesmo valer a pena lá na frente? Como separar, né, o joio do trigo? E para guiar a gente nisso, estamos usando um material bem prático, sabe? Um guia focado em desvendar as ferramentas-chave da análise de fluxo de caixa. É tipo um passo a passo para tomar decisões financeiras com mais segurança. Exato. O nosso objetivo aqui é tirar um pouco o mistério de siglas como VPL, TIR e do conceito de payback também. A gente quer mostrar como essas ferramentas funcionam na prática mesmo, não só na teoria, sabe? Transformar aquela pilha de números de um plano de negócios em respostas mais claras, tipo, esse projeto faz sentido financeiro ou não faz? E a base de tudo isso é algo que parece até, sei lá, meio óbvio, né? Entender o dinheiro que entra e o dinheiro que sai do projeto ao longo do tempo. Mas, como a gente vai ver, o quando esse dinheiro entra ou sai, isso faz toda a diferença. Ok, vamos começar a desenrolar esse novelo então. Tudo começa então com o mapeamento do fluxo de caixa. Basicamente, a gente precisa listar o investimento inicial, que o pessoal de finanças chama de CAPEX. Isso, que é o gasto com as coisas mais duráveis, né? Tipo máquinas, prédios, tecnologia, essas coisas. Aí depois vem os custos do dia a dia, para manter tudo funcionando, que é o OPEX. Que seria tipo salários, aluguel, matéria-prima, marketing, né? As despesas recorrentes. E, claro, as receitas que o projeto espera gerar. O guia que a gente está usando traz um exemplo bem simplesinho para começar. Um investimento inicial, CAPEX, de R$ 100.000. Que sai do caixa logo no começo, no ano zero, certo. Um desembolso na largada, antes de tudo. Aí, a partir do ano 1, e isso vai até o ano 10, temos custos operacionais, o OPEX, de 20 mil por ano. E receitas de 60 mil por ano. Então, peraí, se a gente olhar ano a ano, né, depois do investimento, a partir do ano 1, entram 60 mil e saem 20 mil. Sobra um saldo positivo de 40 mil reais por ano. Isso durante 10 anos seguidos. O material até usa umas setinhas, né? Para baixo para o dinheiro que sai, o investimento de 100k e os custos de 20k anuais. E para cima para o dinheiro que entra, os 60k de receita. Ajuda a visualizar bem, né? Beleza. Então temos esse mapa do dinheiro. Aí a primeira pergunta que vem é, tá, quanto tempo leva para esses 100 mil que eu coloquei lá no início voltarem para o meu bolso? É o famoso tempo de retorno, ou payback. Como é que a gente descobre isso? Olha, a forma mais simples, que chama de Simple Payback, ou Payback Simples, é ir somando aquele saldo anual, os 40 mil, até ele cobrir o investimento inicial de 100 mil. A gente começa devendo 100 mil, certo? No fim do ano 1, entrou o saldo de 40 mil, então a dívida cai para 60 mil. No fim do ano 2, entram mais 40 mil. A dívida agora é só 20 mil. Aí no meio do ano 3, essa dívida zera. Ah, então não precisa esperar o ano 3 inteiro acabar. Dá para saber que foi no meio. Exato. Se o saldo anual é de 40 mil, e lá no começo do ano 3 faltavam só 20 mil para zerar, a gente assume, para simplificar, que em meio ano, ou seja, 0,5 ano, esses 20 mil entraram. Então o payback simples seria 2 anos inteiros, mais esse meio ano. 2,5 anos. A conta rápida é só dividir o investimento inicial pelo saldo anual. 100 mil dividido por 40 mil dá 2,5 anos. No final dos 10 anos, se não me engano, o projeto teria acumulado um lucro total de 300 mil reais, certo? Porque são 10 anos vezes 40 mil, dá 400 mil, menos os 100 mil iniciais, 300 mil. Parece um negócio bem interessante, né? Sim, pela ótica do payback simples, parece mesmo. Ele é super fácil de entender, de calcular. Mas ele tem um probleminha. Ele ignora um detalhe assim crucial que pode mudar completamente a percepção. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, não é? Aqueles 40 mil que o projeto gera lá no ano 10, por exemplo, eles valem a mesma coisa que 40 mil na minha mão hoje? Assim, intuitivamente a gente sente que não, né? Exatamente. E a intuição tá certíssima. Dinheiro tem valor no tempo. Ponto. R$ 1 hoje vale mais que R$ 1 amanhã. Por quê? Simplesmente porque o real que você tem hoje pode ser investido e render juros. É o que a gente chama de custo de oportunidade. Se você tem o dinheiro agora, pode fazer ele crescer.
Se só vai receber daqui a, sei lá, 1 ano, você perdeu a chance de fazer esse dinheiro render durante todo esse período. Faz todo sentido. É como, sei lá, como plantar uma semente. Uma semente hoje pode virar uma árvore daqui a 10 anos. Se eu só receber essa mesma semente daqui a 10 anos, eu perdi todo esse tempo de crescimento da árvore. Ótima analogia. O guia mostra isso com números concretos. R$ 1 aplicado hoje a uma taxa de, digamos, 10% ao ano. Com juros compostos, que são juros sobre juros, vira R$ 2,59 em 10 anos. Ou seja, receber R$ 2,59 daqui a 10 anos é financeiramente a mesma coisa que receber R$ 1 hoje, se a sua taxa de oportunidade for esses 10%. Esse processo de calcular quanto um valor futuro vale hoje, a gente chama de trazer a valor presente, ou simplesmente descontar o valor futuro. E a taxa que a gente usa, os 10% no exemplo, é a tal da taxa de desconto. Entendi. Então não é só a inflação que come o dinheiro. É também o potencial de ganho que a gente perde por não ter ele agora. Tá, e como a gente aplica essa ideia de descontar no nosso projeto exemplo? Aqueles 40 mil anuais, então, não valem 40 mil em dinheiro de hoje, é isso? Correto. A gente precisa trazer cada uma daquelas parcelas futuras de 40 mil para o valor equivalente delas hoje, no ano zero. E para isso a gente usa uma taxa de desconto. Essa taxa, que o pessoal chama de taxa mínima de atratividade, a TMA, ou às vezes de custo médio ponderado de capital, WACC, ela representa o retorno mínimo que o investidor espera ganhar, ou o custo do dinheiro para a empresa. Vamos continuar usando os 10% do exemplo, para ficar claro? Ok. Então, os 40 mil que entram lá no fim do ano 1 valem menos hoje. Sim. Se a gente trouxer para valor presente, usando a taxa de 10%, esses 40 mil do ano 1 valem hoje cerca de R$ 36,4 mil. Os 40 mil do ano 2, como estão mais longe, valem menos ainda hoje, uns R$ 33,1 mil, descontando por 2 anos. E assim por diante. Quanto mais para frente no tempo está o dinheiro, menor o valor dele hoje. Aqueles 40 mil lá do ano 10, trazidos a valor presente, valem só uns 15,4 mil hoje. Nossa, que diferença. Ok, então a gente pega todos esses lucros futuros e meio que encolhe eles para o valor de hoje. E o que a gente faz com essa lista de valores menores? A gente soma todos eles e, importantíssimo, não podemos esquecer do investimento inicial, 100 mil. Ele já está no presente, no ano zero, então não precisa descontar. Mas ele é negativo, né? Foi uma saída. Então a gente pega menos 100 mil do investimento e soma com todos aqueles valores presentes dos lucros anuais que a gente calculou. Os 36,4 mil, plus 33,1 mil, plus papapá, até os 15,4 mil do ano 10. O resultado final dessa conta toda, no nosso exemplo, dá positivo, R$ 145,8 mil. Esse número, esse resultado final, é o famoso valor presente líquido, o VPL, ou NPV, se você vir em inglês. 145,8 mil. Uau! E o que esse número significa na prática? Tipo, o que ele me diz? Ele te diz o seguinte, considerando o valor do dinheiro no tempo e também considerando que você exigia um retorno mínimo de 10% ao ano, que foi a nossa TME, esse projeto não só paga de volta ao investimento inicial, como também gera um valor adicional, um valor extra, equivalente a R$ 145,8 mil de hoje. É como se fosse o lucro real do projeto, já descontado o custo do dinheiro e o retorno mínimo esperado. A regra para interpretar o VPL é bem direta. Se o VPL for maior que zero, ótimo, sinal verde. O projeto é economicamente viável, ele gera mais valor do que o mínimo que você exigia. Se o VPL for igual a zero, fica no 0 a 0. O projeto retorna exatamente a taxa mínima exigida, a TMA. Fica indiferente, do ponto de vista puramente financeiro. Agora, se o VPL for menor que zero, sinal vermelho, ruim. O projeto não consegue nem retornar o mínimo que você esperava. Ele, na verdade, destrói valor. Entendi. Nossa, o VPL dá um veredito bem mais completo que aquele payback simples lá do começo. Mas essa taxa de desconto, a TMA,
ela parece ser a chave de tudo, né? Quem define isso? E se, sei lá, a empresa usar uma taxa muito baixa só para fazer o projeto parecer bom na foto? Excelente pergunta. A TMA, ou WACC, ela tem que refletir duas coisas: o custo de capital da empresa, quanto ela paga para pegar dinheiro emprestado ou quantos acionistas esperam de retorno, e também o risco específico daquele investimento. Projetos mais arriscados, mais incertos, deveriam usar TMAs maiores. É uma definição estratégica importante. E sim, você tem razão, escolher uma TMA artificialmente baixa pode maquiar um projeto ruim, fazer ele parecer viável quando não é. Por isso a análise tem que ser bem criteriosa, bem honesta. Geralmente a gente vê essas taxas flutuando entre 8% e 12% ao ano no mercado, mas isso varia bastante com o setor, com o país, com a empresa. E é lógico, né? Quanto maior a TMA que você exige, mais difícil fica para o projeto ter um VPL positivo, porque você está descontando os fluxos futuros com mais força. E se eu tiver, por exemplo, 2 projetos? Os 2 com o VPL positivo, mas um deles exigiu um investimento inicial muito maior que o outro. Como é que eu comparo os 2? Só olhar o VPL maior é suficiente? Ótimo ponto. Não necessariamente. Um VPL de, digamos, 500 mil pode parecer muito melhor que um VPL de 150 mil. Mas e se o primeiro projeto custou 10 milhões para fazer e o segundo custou só 100 mil? Qual gerou mais valor relativo ao investimento? Uma métrica útil para isso é dividir o VPL pelo CAPEX, pelo investimento inicial. Isso te dá uma ideia do retorno sobre o investimento em termos de valor presente gerado por cada real investido. Ajuda a comparar projetos de tamanhos de escalas diferentes. Tipo VPL por real investido. Faz sentido para comparar laranjas com laranjas, né? Legal. Agora, voltando um pouquinho para o tempo de retorno. Se a gente usou os valores descontados para calcular o VPL, será que dá para calcular um payback mais realista, digamos assim, usando esses valores também? Sim, dá sim. É o que chamam de payback descontado. A lógica é exatamente a mesma do payback simples. Acumular os fluxos de caixa até zerar o investimento inicial. Só que, em vez de usar os 40 mil cheios de cada ano, a gente usa os valores já descontados, aqueles que a gente calculou para o VPL, os 36,4K, 33,1K, etc. Como esses valores presentes são menores que os fluxos originais, é natural que leve mais tempo para a soma deles cobrir os 100 mil iniciais. No nosso exemplo, lembra que o payback simples deu 2,5 anos? O payback descontado, usando os fluxos trazidos a valor presente, sobe para 3,0 anos. Entendi. Então ele leva em conta o custo de esperar pelo dinheiro. Isso parece uma medida bem mais prudente, né? As empresas costumam usar mais esse payback descontado. E tem um prazo, assim, considerado bom? Tipo, 3 anos é bom, 5 é ruim? O payback descontado é sim considerado mais realista e mais conservador. Muitas empresas usam e até estabelecem limites máximos para ele como critério de aprovação. O guia que a gente está vendo menciona que prazos abaixo de 3 anos são geralmente bem vistos, são preferidos. Mas para projetos muito grandes, tipo infraestrutura, uma nova fábrica, coisas assim, prazos de até 5 anos podem ser considerados aceitáveis. Depende muito do setor de atuação, do risco e da estratégia da empresa, sabe? Não tem uma regra única. Ok, então temos VPL e payback descontado, que já dão uma visão bem mais robusta. Mas eu sempre ouço falar muito da TIR, a taxa interna de retorno. O que ela mede exatamente? É diferente do VPL? Ela mede algo relacionado, mas responde a uma pergunta um pouco diferente. A TIR basicamente pergunta o seguinte: qual seria a taxa de desconto mágica que faria o VPL desse projeto ser exatamente igual a zero? Em outras palavras, qual é a taxa de rentabilidade que está embutida no próprio fluxo de caixa do projeto? Se o projeto fosse um investimento financeiro, qual seria a taxa de juros que ele estaria pagando? Interessante. Como se fosse a taxa de juros que o próprio projeto consegue gerar e pagar ao investidor com os fluxos que ele mesmo produz. Exatamente. É a taxa que faz o valor presente de todas as entradas futuras ser exatamente igual ao valor presente dos investimentos iniciais.
Matematicamente, é a taxa I que resolve a equação VPL igual a zero. No nosso exemplo simples, fazendo as contas geralmente com uma calculadora financeira ou Excel, porque não é trivial calcular na mão, a TIR encontrada é de 38% ao ano. A de decisão é comparar a TIR do projeto com a sua régua, que é a taxa mínima de atratividade, a TMA. Se a TIR, que no nosso caso é 38%, for maior que a TMA, que a gente usou como 10% no exemplo, significa que a rentabilidade que o projeto oferece é superior ao mínimo que você exige como investidor ou como empresa. Nesse caso, o projeto é considerado atrativo. Se a TIR for menor que a TMA, aí o projeto não rende o suficiente para compensar o risco e o custo de oportunidade. Se a TIR for exatamente igual à TMA, você está naquela zona de indiferença de novo. Parece simples também. Se a rentabilidade do projeto TIR for maior que a minha exigência TMA, tá valendo. Mas tem alguma pegadinha com a TIR, algum cuidado especial? Tem uma pegadinha importante. Sim. A TIR funciona super bem quando o fluxo de caixa é convencional. Ou seja, um investimento inicial negativo, seguido por uma série de entradas de caixa positivas. O problema acontece se o fluxo de caixa tiver várias mudanças de sinal ao longo dos anos. Imagina um projeto que exige um novo investimento grande, lá no meio, tornando o fluxo negativo de novo por um tempo. Nesses casos de fluxos não convencionais, pode acontecer de existirem múltiplas TIRs matematicamente válidas para o mesmo projeto. Aí a análise pela TIR fica confusa ou até inválida. Nesses cenários mais complexos, o VPL continua sendo o indicador mais confiável porque ele sempre vai te dar uma resposta única, um valor único para qualquer taxa de desconto que você usar. Mas bagunçados, com várias idas e vindas de dinheiro, é melhor confiar mais no VPL. Bom saber disso. Ok, a gente viu a teoria toda com um exemplo bem simples, mas e na vida real? Num projeto industrial, por exemplo, como o guia mostra, fica muito mais complicado aplicar tudo isso. Olha, fica mais detalhado, sem dúvida, mas a lógica fundamental do VPL e da TIR continua exatamente a mesma. O grande desafio, na verdade, é construir o fluxo de caixa corretamente, considerando mais fatores que afetam o dinheiro que entra e sai. O guia dá um exemplo bem legal de um projeto industrial. E como seria isso na prática? Quais os passos? Bom, primeiro se define um cronograma mais realista, né? Por exemplo, o guia sugere compra do terreno no ano 0. Aí tem 2 anos de construção, anos 1 e 2, onde só tem saída de caixa, só gasto com o CAPEX, e só depois disso começam os 10 anos de operação, do ano 3 até o ano 12, que é quando entram as receitas e também os custos operacionais, o OPEX. Ok, faz sentido. Um cronograma mais faseado. E depois? O que mais entra nessa conta? Depois, entram alguns fatores que a gente não tinha no exemplo simples. O principal deles é a depreciação. Os equipamentos, as construções, tudo aquilo que entrou no CAPEX vai perdendo valor com o uso e o tempo. Contabilmente, essa perda de valor é registrada como uma despesa chamada depreciação. Ah, sim, depreciação. Mas espera aí, quando um equipamento deprecia, não sai dinheiro do caixa naquele momento, certo? O dinheiro mesmo já saiu lá atrás quando eu comprei a máquina. Perfeito, é exatamente isso. A depreciação não é uma saída de caixa. Ela é o que a gente chama de despesa não caixa. Mas ela é super importante no fluxo de caixa por um motivo indireto. Ela reduz o lucro antes dos impostos. Se o lucro que vai ser tributado é menor, você acaba pagando menos imposto de renda. É o famoso benefício fiscal da depreciação. Então, no cálculo do fluxo de caixa, a gente primeiro subtrai a depreciação para calcular o imposto devido sobre um lucro menor e depois a gente soma ela de volta porque ela não foi uma saída de dinheiro real. Assim a gente chega no fluxo de caixa operacional correto daquele período. Ah, entendi. Ela funciona como um escudo fiscal. Reduz o imposto a pagar. Que esperto! Que mais tem de diferente nessa conta mais complexa? Outros 2 itens que costumam aparecer são o capital de giro e a recuperação de alguns ativos lá no final do projeto. O capital de giro é aquele dinheiro que a empresa precisa ter empatado para financiar a operação do dia a dia, tipo estoques, contas a receber dos clientes, menos o que ela deve para fornecedores. Normalmente exige um investimento inicial quando a operação começa e esse valor costuma ser recuperado, volta para o caixa lá no final do projeto quando a operação encerra. O terreno, por exemplo, que foi comprado lá no início, também geralmente é vendido,
Ou seja, o valor é recuperado no fim da vida útil do projeto. Esses valores de recuperação acabam aumentando bastante o fluxo de caixa do último ano. E detalhe, terreno não deprecia, né? Certo. Capital de giro e recuperação de ativos no final. Entendi. Ok, então montamos essa planilha mais completa, ano a ano, colocando o CAPEX nos anos certos da construção. Depois OPEX e receitas na operação. Aí calculamos o efeito fiscal da depreciação, subtrai para calcular impostos, soma de volta, consideramos a necessidade de capital de giro e as recuperações no final. Ufa! E aí, no final das contas? No final das contas, você vai ter uma linha lá na sua planilha com o fluxo de caixa líquido de cada ano já considerando tudo isso. E com essa linha final de fluxo de caixa, você vai calcular o VPL e a TIR exatamente da mesma forma que a gente fez lá no exemplo simples, usando a TMA definida pela empresa. No exemplo do guia, mesmo com toda essa complexidade adicional, o projeto industrial se mostrou viável. O VPL deu R$ 61,3 milhões positivo, usando a TMA de 10%, e a TIR ficou em 22,1%, que é bem maior que a TMA de 10%. O payback descontado, nesse caso, ficou em quase 5 anos, o que, como a gente falou, pode ser aceitável para um projeto industrial desse porte, começando a contar do início da operação lá no ano 3. Fascinante. Então, no fundo, as ferramentas VPL, TIR, Payback descontado são as mesmas. O que muda é o cuidado, a atenção aos detalhes na hora de montar o fluxo de caixa, considerando todas essas variáveis do mundo real. Exatamente. A qualidade da análise financeira depende fundamentalmente da qualidade das projeções que você faz. Projeção de receitas, de custos, dos investimentos necessários e, claro, da correta aplicação desses conceitos como depreciação, capital de giro, valor residual. O diabo mora nos detalhes, né? Com certeza. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, começamos vendo que analisar um projeto exige, antes de mais nada, mapear as entradas e saídas de dinheiro, o fluxo de caixa. Vimos que o payback simples, embora rápido, pode ser enganoso porque ignora o valor do dinheiro no tempo. Entendemos por que o dinheiro de hoje vale mais que o de amanhã, por causa do custo de oportunidade, e como a técnica de descontar os fluxos futuros traz tudo para uma base comparável hoje. Isso nos levou ao VPL, que é super importante porque mede o valor extra gerado pelo projeto, em dinheiro de hoje, e também ao payback descontado, que dá um tempo de retorno mais realista. Exploramos a TIR, que é a taxa de rentabilidade do próprio projeto, e vimos como usar ela comparando com a TMA. E, por fim, vimos como aplicar tudo isso num cenário industrial mais complexo, com depreciação, capital de giro e tudo mais. O ponto central é que uma boa decisão de investimento precisa ir muito além de olhar só o lucro aparente ou o faturamento. É essencial considerar quantos fluxos de caixa acontecem, o timing é crucial, e qual é o custo ou a expectativa mínima de retorno sobre o capital que está sendo investido, que é a TMA. Ferramentas como o VPL e a TIR são poderosas justamente porque ajudam a incorporar esses dois fatores, tempo e custo de oportunidade na análise, permitindo comparar diferentes projetos e tomar decisões mais racionais, mais bem fundamentadas. Muito na viabilidade econômica, nos números, né? VPL positivo, TIR maior que a TMA. Mas e aqueles fatores que não entram tão facilmente assim numa planilha de Excel? O projeto está realmente alinhado com a estratégia de longo prazo da empresa? Qual o impacto ambiental ou social que ele pode ter? Existe algum risco tecnológico muito grande envolvido que a gente não conseguiu quantificar direito? Como é que esses fatores intangíveis podem ou devem pesar na decisão final? Especialmente se os números forem positivos, mas talvez não espetaculares. Fica aí a reflexão sobre como equilibrar a objetividade que a análise financeira traz com a complexidade e os outros valores do mundo real na hora de decidir onde investir.